Rafael Castello, pesquisador do Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável. No momento em que há uma discussão grande a respeito de carbono, eletrificação, como que você está acompanhando esse debate sobre o futuro desses mecanismos e como que nós podemos expandir, observando esses parâmetros novos que foram introduzidos e estão sendo cada dia mais aprimorados, a nossa realidade? Excelente pergunta, Pedro, e acho que ela dialoga bastante com o que o Cortez colocou, né? Eu acho que o grande desafio do planejamento das cidades é a gente discutir por que as viagens acontecem, né? Por que os deslocamentos acontecem, e se esses deslocamentos eles são inevitáveis de acontecer, se eles possam acontecer de forma ativa, utilizando a mobilidade ativa, deslocamentos a pé, deslocamentos em bicicleta e etc. E vai na direção de devolver, de fato, o espaço da cidade, que hoje é ocupada pelos carros, para a população usufruir a cidade, né? Se a gente for analisar friamente os dados, né, a gente tem o potencial de reduzir de 1,9 gigatoneladas de emissões por ano para 1,2 gigatoneladas de emissões por ano até 2030, somente com descarbonização de transporte público. O transporte público ele é responsável por 22% das emissões. Então, se a gente consegue atuar no sentido de ampliar a mobilidade ativa, isso dialoga frontalmente e objetivamente com a redução de emissões. E agora, se a viagem e o deslocamento ele é inevitável de acontecer de forma motorizada, que ele possa acontecer usando o transporte público, né? E se isso acontecer no transporte público, que seja um transporte público descarbonizado. Então, existe uma reflexão e um desafio bastante importante, é como é que a gente consegue ampliar mecanismos de mobilidade ativa, como é que a gente consegue ampliar a conectividade e o acesso ao transporte público, uma vez que ele é mais seguro, ele é mais confiável e acessível, e que esse transporte ele possa acontecer, de novo, numa matriz descarbonificada. Claro que esse desafio ele é enorme, ele é imenso. São investimentos da ordem de 200 bilhões em 13 anos para a gente transformar toda a rede de ônibus a combustível fóssil numa matriz descarbonificada. Então, são desafios bastante importantes de investimento e de também regulação e transformação urbana que as cidades precisam enfrentar. E em relação a preço, vocês têm acompanhado a evolução dos valores? Porque, às vezes, é muito bonito você defender uma ideia que seja de forma sustentável, né, mais correta. Mas aí vem a questão do custo. Hoje já está mais equilibrado isso, a gente tem tecnologias e conexões, né, para aproveitar aqui o tema do painel, mais voltadas também para a viabilidade econômica dessa implantação? É claro que, quando a gente discute o ônibus elétrico, a primeira questão que fica, de fato, é o ônibus elétrico, ele custa mais caro que o ônibus a diesel, isso é um fato, né, isso é inegável. Embora a redução dos custos de produção tenham caído drasticamente nos últimos 5 anos, o que é importante a gente levar em conta agora, na análise de viabilidade desses negócios e na substituição de frota, é não considerar apenas e tão somente o custo de propriedade do ônibus. Por que eu digo isso? Porque, ao substituir um ônibus elétrico por um ônibus a diesel por um ônibus elétrico, existem uma série de externalidades ambientais que precisam ser transformadas também em dinheiro para que essa conta comece a ser mais igual, ou melhor, de ser feita de forma comparativamente justa. Ou seja, como é que eu consigo incorporar os ganhos ambientais na equalificação dos custos dos ônibus a diesel e dos ônibus elétricos? Porque se a gente olhar pela perspectiva simplesmente do custo do ônibus ou do material rodante do ônibus elétrico, o ônibus a diesel, evidentemente que o ônibus elétrico ele é muito mais caro. Então, considerar essas outras externalidades é o que faz com que as análises de viabilidade e substituição de frota comecem a fazer mais sentido, como é o caso, por exemplo, da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo enfrentou esse desafio com a seriedade que merece e percebeu que existem ganhos ambientais que podem ou deveriam ser incorporados à conta e colocou isso como subvenção na substituição da frota. Então, mesmo o ônibus a diesel sendo mais barato, a Prefeitura de São Paulo subvencionou a aquisição de ônibus elétrico, né? Isso é o que mais olhar para o futuro na substituição de frota. Muito bem, o Rafael Castello, pesquisador do Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável, participa desse segundo painel. Estamos discutindo